Vamos agora para o nosso item número 5, triângulo 3P, que são o quê? As três formas de abordar um problema. Você pode abordar um problema de três maneiras. Pense naqueles problemas que eu falei para você listar. A primeira forma de abordar é pela política, que é o quê? O que precisa ser feito. Então, você tem, por exemplo, vamos supor uma simples recapagem de rua. Você tem lá a rua está toda esburacada, você fala, precisamos recapar a rua. Precisamos passar uma nova camada de concreto nessa rua. É o quê? É informativo só. Só é um dado, né? Uma camada talvez de 5 centímetros e talvez são 1 quilômetro de rua, não sei. Então é só o que precisa ser feito. Quer dizer o quê? Que você tem atenção àquele problema, que você viu o problema. É a camada mais rasa de qualquer problema. Que, digamos assim, qualquer pessoa observa o que precisa ser feito. Ele é muito frio, ele não diz nada se você se importa com ele, se você acha que isso realmente é importante, se você conhece, ou se você está simplesmente falando por falar, para dizer que tem atenção àquele problema. Não, é a camada mais rasa que existe, é a política, é o que precisa ser feito. A segunda abordagem do triângulo 3P seria os princípios, que seria por que precisa ser feito. Então aqui você vai explicar os motivos. Então a gente precisa recapar essa rua porque estraga os carros das pessoas, porque prejudica a vida do trabalhador, porque tem risco de acidentes, das pessoas desviando dos buracos. Né? Quer dizer que você conhece o problema. Quando você fala o porquê, você conhece o problema melhor, não é só, precisa recapear. Não, precisa por isso. Então, se o problema no posto de saúde está demorando demais as filhas, precisa porque as pessoas se estressam, porque pode se agravar a doença. Então, porque tem que ter respeito com a população. Então, o porquê mostra que você conhece a causa, mas ele ainda é morno. Qualquer um pode falar isso. Qualquer um pode dizer o porquê e o motivo. E o terceiro item do triângulo 3P, que é o quê? O pessoal. Como eu falei para vocês no módulo passado, não ter uma história pessoal com o problema. Que é o quê? Quer dizer que você conhece o problema de perto. Quando você tem uma história pessoal com aquele problema, você conta suas histórias, suas experiências com ela. E realmente fala ao coração do leitor, de quem escuta. Ele é quente. Então, eu desenhei o triângulo 3P assim, que a base é a política, o meio do triângulo é os princípios, é o que precisa ser feito, e a ponta dele, o que realmente fura o coração, o que realmente penetra, o que realmente entra, que faz a pessoa lembrar que você se importa, é o pessoal. Por isso que você precisa de ter sua história pessoal com todos os problemas que você for abordar. Senão fica muito fácil desacreditar você. Se a pessoa simplesmente, você sabe o que precisa ser feito, beleza, qualquer um sabe. Né? É só um pouquinho de observação, já sabe. Agora, você sabe, mas você sentiu o problema, então você realmente se importa. Se você sentiu, se você mostrou que você já teve uma experiência com aquele problema, que você conhece alguém que teve, que você viu o problema, viu a angústia que aquilo causa, você está decidido a ajudar a resolver esse problema, então aí é outro assunto. Aí realmente você tem mostrado que você se importa. Por isso é muito importante você descrever aí sua história pessoal com cada problema. Outra estratégia que tem é o esquema vítima-vilão-herói. Como você tem visto, todas essas estratégias que eu tenho passado é para você aplicar aquelas histórias que você escreveu, que você listou no módulo passado. Então, o que é o esquema vítima-vilão-herói? É o esquema mais antigo e manjado da política. Todos os políticos em época de campanha usam isso aí, principalmente os candidatos a presidente, prefeito e governador. É o mais usado pela esquerda. Ele já tem isso totalmente automatizado. Eles não pensam, às vezes muitos deles nem saibam que isso aqui é descrito na literatura, o esquema vítima-vilão-herói, mas não, eles já usam isso aí automático. E funciona. Quando eu falar, você vai falar, olha, é mesmo, né? Eles fazem isso. O tempo todo, e muitas vezes você caiu nessa, eu também. Então é um esquema que funciona. E ele é usado em todos os temas, por mais absurdo que seja. Por mais impessoal que seja, ele consegue fazer o adversário
de vilão. Por quê? Como que funciona esse esquema? O adversário é sempre o vilão. Sempre. Aqui estão os vilões da Disney e o que eles querem, o vilão? O vilão só pensa em dinheiro, o vilão só pensa em poder, o vilão é insensível. Ele não está ligado nos sentimentos de ninguém. Não está nem aí para os sentimentos. Ele só quer obter as suas vantagens, né? Ele sempre tem uns interesses escusos em tudo que ele faz, tudo. Por mais generoso que ele seja, ele tem interesses de ganhar mais poder. Se ele está dando dinheiro, é porque ele quer poder, é porque ele quer manipular, porque ele não se importa de verdade, ele é o insensível. E o povo é sempre a vítima. Coloquei uma foto aqui do Sebastião Salgado, que mostra o povo no interior do Nordeste, que é o povo sofrido. O povo é sempre sofrido, o povo é sempre necessitado, está sempre impotente, sempre pobre. Então, no esquema vítima, vilão, herói, a vítima geralmente é alguém necessitado e impotente, passivo na história, que não pode fazer nada, não tem nada que ele possa fazer. Esse é a posição da vítima. O povo é sempre a vítima. E o herói, quem é o herói? O herói sou eu, né? O meu adversário é o vilão, o povo é a vítima, quem sou eu? Sou eu o herói que vou salvar o povo da vítima desses gananciosos. O que o vilão faz? O que o herói? Quais as características do herói? O sacrifício, né? Ele tá ali, não tô ali por dinheiro, não tô ali por poder, não. Eu tô no sacrifício, é uma missão isso aqui. Isso aqui Deus colocou no meu coração, é uma missão. Eu tô aqui porque é isso que eu sinto que eu preciso fazer. Eu preciso fazer algo por esse povo, porque ninguém mais vai fazer. Ele é indignado. A indignação é a melhor coisa para você falar bem é quando você é indignado com um tema. Quando você é indignado, sua voz já cresce, seu olho já abre, você já fala com muito... Você até aumenta, melhora a sua postura para você falar de algo que você está indignado. Então, se você é algo que você se indigna, você vai falar muito melhor. E o herói luta contra as injustiças. Então, vamos dar um exemplo desse esqueminha vítima, vilão, herói. Por exemplo, na questão do aborto, a esquerda sempre aborda que a mãe é uma vítima, que ela precisa de ajuda, que alguém precisa fazer alguma coisa contra ela, que ela tem que poder matar a criança, tirar a criança. Né? Quem são os vilões? Os vilões são os conservadores, a direita, que quer obrigar ela a ter filho, quer obrigar ela a ter esse filho de qualquer modo, mesmo sem ela querer. E quem eu sou? Eu sou o herói que vou salvar essa vítima, que vou lutar pela possibilidade dela abortar. Independente de criança ou não, não interessa. Eu vou salvar essa mãe. Então, no livro eu abordo bastante a questão do aborto, dou bons exemplos, mas acho que aqui não é a questão porque não é uma questão de política municipal, mas se você ler o livro, você vai aprender bastante. Por exemplo, a reforma da Previdência. A gente teve um bom debate aí. Foi aprovada a reforma da Previdência, meio manca, mas foi. E o que a esquerda fazia para lutar contra a reforma da Previdência? Que estavam querendo tirar a verba do povo, que estavam querendo deixar o povo na miséria, estavam querendo tirar a aposentadoria das pessoas simples, necessitadas. E que dinheiro tinha? A direita aqui é mesquinha. O que precisa é tirar dinheiro dos poderosos. O que precisa é os devedores da Previdência, acabar com os devedores, tirar o dinheiro das grandes empresas. Então, eles sempre colocando que dinheiro tinha. O que precisaria era tem que manter esse dinheiro que era do povo. E que era tudo um engodo, né? Realmente não é o aposentado de um salário mínimo que acaba com a Previdência, são outras pessoas, mas não tem nada a ver com mesquinharia. Realmente estava levando o país para o buraco. Agora nós estamos indo para o buraco pelo menos mais lentamente, né? O meio ambiente, mesma coisa. Quem é a vítima? A vítima é o povo que está poluindo as águas, acabando com as árvores, que acaba com o oxigênio. Não sei, tem gente que mora na cidade e respira bem sem nenhuma árvore por perto, mas beleza. Então, a vítima é o planeta. E o vilão é quem? O desmatador, os capitalistas, os caras que querem ganhar dinheiro com a ruína do meio ambiente. Né? Tem muita verdade nessas histórias aqui, mas não é isso o enquadramento correto. E assim, a causa LGBT também. As vítimas são os gays, né? os
todos os participantes daí da sigla, as letrinhas. E quem é o vilão? É a direita homofóbica. São eles que incentivam a violência contra os gays. Se um gay apanha e morre, a culpa é do pastor que não aceita o casamento homossexual e causa uma comoção na sociedade e causa essa sociedade homofóbica que a gente tem. Esse é o discurso deles. Então, e eu tô aqui para defender. Eu sou o herói dessas vítimas LGBT, que vou defendê-los, já que eles não podem fazer nada por eles mesmos. Então, esse é o esquema vítima, vilão, herói, exemplificado aqui nessas 4 temas. E você pode trazer isso para os temas locais. Você pode trazer isso para os temas locais. Por exemplo, na iluminação pública, você tem já a sua história, você já sabe qual é o problema. E por que não é resolvido o problema? Porque a prefeitura e a Câmara não dá a atenção suficiente para o negócio. Porque dinheiro tem. O que falta é organização. O que falta é fazer um projeto. Então, se você for aliado do prefeito, você não pode botar a culpa no prefeito. Então você coloca a culpa na Câmara. Fala que é a Câmara que não faz projetos direito. Né? O posto de saúde e a escola, mesma coisa. Falta priorizar. Falta trazer a verba do governo do estado, de trazer a verba do governo federal, de ter uma boa comunicação com os deputados da região, para você trazer a verba para a sua região, para cumprir as coisas que precisa. E você, como vereador, vai fazer essa conexão com os deputados estaduais e federais. Porque o que falta é organização, é trabalhar, é priorizar, é se importar com o povo. Mesma coisa, ruas e estradas. Você precisa fazer, às vezes, alguma mudança, algum viaduto, né? Rede de água e esgoto, infraestrutura. Dinheiro tem. O BNDES está ali para isso, para financiar obras nas cidades. Afinal de contas, todo mundo mora em alguma cidade, né? Ninguém mora no Brasil sem morar em nenhuma cidade. Todo mundo mora numa cidade. E é na cidade que precisam ser feitas as coisas. E o governo tem verba para fazer coisas nessa cidade. O que falta é os políticos locais lembrarem os políticos federais e estaduais de que a sua região existe e está necessitada e que tem um projeto e precisa ser aprovado esse projeto e liberada a verba. Então você precisa mostrar que você é esse canal de comunicação, que a verba existe, o que falta é organização, mas a prefeitura não faz nada, a Câmara não faz nada. E agora com a tal epidemia do coronavírus, tem o lockdown e fechamento do comércio que vai ser o tema das campanhas. Porque não tem nada melhor. Nesse daí já existe esse enquadramento. Afinal de contas, é a saúde ou é a economia? Economia ou a saúde? Uma discussão ridícula, né? Porque você tem que reenquadrar isso daí. Falando se o seu prefeito exagerou no lockdown e prejudicou os comerciantes locais, tem que falar que tem como resolver o problema da saúde. Claro que tem, do coronavírus. Tem que cuidar do coronavírus sem matar as empresas. Dá para cuidar do povo sem matar as empresas. As pessoas não são irresponsáveis, as pessoas não são burras. Elas sabem se cuidar, elas sabem o perigo que é. Não precisava ter fechado todo o comércio, fechado todos os restaurantes, fechado todas as academias. Eles conseguem encontrar soluções para diminuir a aglomeração, para se proteger e assim sem fechar, sem matar as empresas e destruir famílias. Entendeu? Então, existe um esqueminha que eu criei para você tomar os valores do seu adversário. Você está tratando de um tema, como eu disse, do lockdown, por exemplo. Se o tema é esse, você tem que se mostrar sensível ao tema. Porque tudo que o seu adversário quer para te enquadrar como vilão é te mostrar que você é insensível. E você tem que mostrar que não, que você é sensível ao tema. A hora que ele conseguir te enquadrar como insensível e cair na cabeça das pessoas que você é insensível, você está acabado. Então você tem que mostrar que você é sensível ao tema. Como eu disse, o lockdown, o fechamento das empresas. Se você é questionado. Ô doutor, mas mandaram fechar todas aqui as empresas do bairro, tem ali as lojinhas fechando, falindo, não estão podendo vender para ninguém. Não adianta você falar assim, meu senhor, mas tem que combater o coronavírus, né? Tem que evitar a aglomeração, então tem que fechar mesmo, pronto. Então você não está sensível ao problema, acabou para você. Você tem que mostrar essa sensibilidade. Realmente esse é um problema sério da nossa cidade. Não podia ter fechado o comércio.
tem como você se posicionar a isso. Agora, se você é a favor do fechamento do comércio, dificilmente alguém de direita, é a favor de um fechamento total, geral, assim, né? Mas, enfim, se você for, você tem que arrumar seus argumentos aí. Eu não vou te ajudar, não. Então, você tem que mostrar que você é sensível, né? E não pode fechar. Cada dia fechado é um prejuízo que a empresa toma. Mais próximo da falência ela está. É um absurdo que mande fechar o comércio desse jeito. Como se para evitar a propagação do vírus, a única maneira fosse deixar todo mundo trancado em casa. Né? Isso é uma falsa solução. Afinal, muita gente foi infectada em casa. As pessoas continuam indo para o supermercado, ninguém vai pedir tudo por delivery. Muitas pessoas continuam indo trabalhar, todo caixa de supermercado, farmácia. Muita gente continua indo trabalhar normal, entregador, e saindo e voltando para casa. Então isso é uma falsa solução, você deixar as pessoas todas confinadas na sua casa. Muitos casos de gente que foi contaminada em casa, né? E você apresenta a verdadeira solução. As pessoas têm que dar boas recomendações para o comerciante se cuidar, pedir para evitar aglomerações dentro da sua loja, contar a quantidade de pessoas que entra, todo mundo se prevenindo com álcool gel, com máscara, evitando contato físico. As pessoas sabem se cuidar, as pessoas não são crianças que você tem que proibir das coisas, senão elas se matam. Não é assim, está errado. Eu vou lutar para que isso não volte a acontecer, para que a prefeitura não se intrometa mais na liberdade da pessoa de ganhar o seu pão, de trabalhar para sustentar a sua família. Onde já se viu a pessoa ser obrigada a fechar o seu comércio por conta de uma epidemia que nem foi tão grave. Talvez é perigoso você usar que não foi tão grave assim. Inclusive o Trump, ele nunca fala que o coronavírus não é tão grave. Ele sempre fala, eu lamento muito, muito, muito pelas vítimas. Então eu argumentei aqui meio no improviso, acabou saindo que não é tão grave. Então você tem que tomar cuidado quando você usa isso, porque alguém pode falar assim, minha tia morreu. Aí te lascou. Fala, não, lamento profundamente as vítimas, mas a gente não pode fazer mais vítimas com o fechamento do comércio, que faz as empresas de vítimas, famílias que são donas do comércio. Então você tem que escrever esses argumentos para não improvisar e não sair as palavras erradas na hora, mostrando aí sua verdadeira solução. Então a maneira de você mudar, sair da posição de vilão e ir para a posição de herói é mostrando compaixão. Porque o vilão, ele não tem compaixão. O vilão não está nem aí. Quando você mostra que você se importa, que você conhece o problema, que você vai fazer algo para mudar isso aí, você sai da posição de vilão e vai para a posição de herói. A vítima é sempre o povo. Não adianta você querer falar pro cara, luta, cara, deixa de ser. Luta você, né? Vai lá, encara. Desobedece a lei do prefeito. Não, você tem que mostrar para ele que não, que você está lutando por ele, que ele pode ficar tranquilo. Que ele pode continuar passivo ali. Que a parte dele ele está fazendo, que é exigido dos governantes. Então essa é a maneira de você mudar de vilão para herói. E você muda o seu adversário de herói para vilão. Se ele estava lutando pelo fechamento do comércio, você fala, não, esse cara, ele diz que ele quer salvar vidas, mas ele não está salvando as empresas, e as empresas são vidas. Tem alguma empresa que trabalha sozinha, por acaso? A empresa é o ganha-pão de muita gente, que leva alimento para sua casa, que alimenta seus filhos. Isso sim é lutar contra a pobreza, contra a miséria. A pobreza e a miséria faz muito mais vítimas que o vírus, vai fazer ainda. A gente não pode deixar isso acontecer. Não existe um ou outro. Tem que combater os dois, tem que combater a pobreza, a miséria e o vírus. Então, você não pode deixar passar, tem que transformar o herói em vilão. Inclusive, se o seu oponente for herói, você tem que reforçar, tem que reenquadrá-lo como vilão. Tem que mostrar as coisas erradas que ele fez. Se ele fez coisa boa, pode ter certeza que tem algo de errado ali, que você precisa enquadrar. Então, se você vai num lugar que o pessoal está muito satisfeito, está muito feliz pelas mudanças que foi feita, você fala, não, podia ter feito mais. Né? Custou muito caro, com esse dinheiro dava para fazer mais isso, mais isso, mais isso. Demorou muito para fazer. Temos que ter mais agilidade. Entende? Então você tem sempre que mostrar que dá para fazer mais e melhor. E mais barato, e mais eficiente. Como vai fazer? Isso aí, depois de eleito, você conversa.